Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Eu espero que estejam todos bem, que vocês estejam se cuidando, né? Que estejam dentro de casa e que, se precisar sair, não esqueçam de usar a máscara, não esqueçam de levar o álcool em gel, certo? E quando chegar em casa, não esqueça de tomar aquele banho bem caprichado e de lavar as mãos com bastante água e sabão. Maravilha? Bom, eu sou a professora Cleidiane Castro e a nossa aula de hoje será a nossa primeira correção da nossa atividade de História, né? Lembram que na aula passada nós falamos sobre o que seria História, né? Eu trouxe para vocês como tema o que é História, não é isso? E aí nós vimos que a história ela vai ser uma ciência que estuda o passado para que a gente possa compreender o presente, né? O objetivo da história é justamente isso, fazer com que os grupos humanos de hoje, eles possam entender por que nós vivemos dessa maneira, né? Por que nós vivemos hoje num mundo que está aí com com N questões, N problemáticas, N soluções, e isso se dá, né, a partir também da interpretação da história, beleza? E a nossa primeira questão vem logo trazendo esse ponto, né? História é a ciência que... Aí nós vamos perceber que a história, ela vai ser a ciência que estuda o passado para que a gente possa compreender o presente e, a partir dessa compreensão, quem sabe planejar um futuro, né? E como é que os historiadores eles vão chegar a determinada conclusão? Aí nós vamos perceber que os historiadores eles se utilizavam dos vestígios que os grupos humanos que viveram no passado eles deixaram, para que a partir daí eles possam formular essa história que a gente lê hoje nos nossos livros didáticos, ok? Nossa segunda questão diz o seguinte: por muito tempo, os historiadores acreditavam que deveriam e poderiam produzir os fatos tais como haviam ocorrido. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam, podemos assinalar corretamente. Então, o que nós vamos perceber, certo? Que a história, né, durante muitos anos, ela foi uma história que procurou contar apenas os grandes fatos, os grandes feitos, trazer apenas os grandes heróis, os grandes nomes, não é isso? E que a partir da chegada das escolas dos análises, nós vamos perceber que essa história ela foi se modificando. Então, a história traz à tona agora o cotidiano, né? Traz também à tona a simplicidade, o ser humano mais simples, não é isso? Então, quem marcou o item B, que diz que a história ela era uma história linear, uma história cronológica de grandes nomes e grandes fatos, marcou a opção correta. Nossa terceira questão diz o seguinte: sobre as relações entre passado e presente no trabalho do historiador, podemos afirmar corretamente que, certo? Olha, o que nós vamos perceber, né? O historiador, ele procura fazer uma relação entre o fato passado e o nosso presente, o nosso cotidiano. E para que isso aconteça, nós vamos perceber que vai ter muito das experiências desse historiador no seu ponto de vista, né? Então, o objeto de estudo dele, o interesse de estudo desse historiador vai trazer muito de suas influências e de seus interesses, certo? Então, o que nós vamos observar aqui, turma? Que quem marcou o item B, né, marcou o item correto, que o interesse por certos temas e certas formas de abordar a história, ela vai trazer sim as experiências vividas por aquele historiador, tá bom? Quarta questão: a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas,
nos namoros de esquina, Ferreira Goulart. No que se refere ao fato histórico e à produção do conhecimento histórico, é correto afirmar que, né? Então, o que é que nós vamos perceber, certo? Que o fato histórico, ele não tem que ser necessariamente um grande acontecimento, né? Eu até expliquei isso anteriormente, que a história hoje em dia, ela vai deixar de trazer à tona apenas os grandes fatos, os grandes feitos e os grandes heróis. E que a história, ela vai ser sim também contada a partir do dia a dia, a partir do cotidiano da pessoa, né? A partir, por exemplo, das manifestações de rua, a partir do momento em que um grupo de alunos, por exemplo, que busca por melhores condições na escola, eles se juntam e tentam aí reivindicar melhorias. Então, a história hoje, ela vai ser também o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E quem marcou o item A, marcou a opção correta. Quinta questão. A história é uma aventura humana marcada por contradições, lutas, sonhos e frustrações. O historiador deve procurar fazer o registro dessas múltiplas dimensões do homem. Seria correto, portanto, afirmar que... Então, o que nós devemos afirmar aqui de forma correta, né? Que o trabalho dos historiadores, ele tem vinculação com o tempo que vive e as circunstâncias do presente, certo? Então, quem marcou o item D, marcou a opção corretíssima, tá bom, turma? Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de grande ajuda. Beijinhos para todos vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?